Hoje falaremos do protocolo de anonimização, mais conhecido popularmente como Tor. Abordando os motivos da criação do protocolo, o protocolo Tor, ou o roteamento cebola, que é um apelido em português para o protocolo, ele foi desenvolvido em meados dos anos 90, no Laboratório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos, e tinha como objetivo proteger, uma maior proteção, da comunicação online da inteligência dos Estados Unidos. E também era uma fomentação na época, o combate à vigilância em massa, que foi um medo causado pelo 11 de setembro, que as datas estão batendo ali mais ou menos, 11 de setembro ocorreu, e combater a vigilância em massa era um objetivo também do protocolo. A versão oficial do Tor, apesar da ideia ter sido lançada nos anos 90, o lançamento oficial mesmo ocorreu só em 20 de setembro de 2002. Abordando agora um pouco mais do histórico de desenvolvimento, no 13º Simpósio de Segurança da Usenix, que é a Associação de Sistemas Avançados de Computadores, foi apresentada a segunda versão do protocolo, e essa versão abordava as deficiências do primeiro, né? Então, foi adicionado um maior sigilo do encaminhamento, um controle de congestionamento, servidores de diretório, que seria ali um software de armazenamento, organização e fornecimento de informação em um diretório do sistema operacional, uma maior verificação de integridade e um design prático para serviços ocultos de localização via pontos de encontro. Aí vale a pena falar também que o laboratório de pesquisa ele divulgou o código do Tor sob uma licença gratuita, e a Electronic Frontier Foundation, a EFF, passou a financiar o projeto. Em dezembro de 2006, apareceu o The Tor Project, que era uma organização sem fins lucrativos que visava a manutenção do Tor. E como era o objetivo dos Estados Unidos obter uma maior proteção na comunicação, apesar de outros patrocinadores, os Estados Unidos, o governo, foi o maior deles, a partir de 2006, se eu não me engano. Em 2015, o The Tor Project ele anunciou uma contratação importante, que foi do Charles Steele, que ele já havia liderado a EFF por 15 anos e já tinha uma noção boa da ideia do projeto. Ele estava no desenvolvimento inicial do Tor, e a ideia dele inicial sempre foi um acesso mais amplo da navegação anônima e de tornar mais fácil esse tipo de navegação na web. Agora o Ricardo vai falar um pouco mais do funcionamento do protocolo. Entrando aqui agora no funcionamento do protocolo Tor, ele possui uma arquitetura que é baseada numa rede descentralizada de roteadores, que seriam milhares de servidores espalhados em todo o mundo. Esses roteadores eles são nossos, que nada mais são do que voluntários espalhados no mundo que também acreditam nessa proposta do Tor de um acesso mais amplo à internet anônima. Cada circuito no Tor ele é formado por pelo menos 3 desses nós, sendo que um deles vai ser o nó de entrada, possui o nó do meio, que podem conter vários no circuito, e um nó de saída. Agora, o processo da comunicação se dá da seguinte maneira: o usuário ele vai instalar um software do cliente Tor no seu dispositivo, e aí quando ele acessar a internet através do Tor, o caminho da comunicação ele vai ser escolhido aleatoriamente diversos nós, espalhados no mundo inteiro para se tornar difícil o rastreamento dessa comunicação. E aí, a cada nó que a comunicação vai passando, vai sendo adicionada uma nova camada de criptografia, por isso o nome roteamento cebola, que o Vinícius citou, e a cada nó vai sendo adicionada uma nova camada para se tornar praticamente impossível de ser rastreada tanto a origem quanto a comunicação. E no final desse trajeto, a comunicação ela é descriptografada e é encaminhada para o destino final. Aí a gente criou uma analogia aqui para poder explicar um pouco melhor o funcionamento da comunicação. Pensando na analogia que o Ricardo falou, imagine que o Joãozinho
ele precisa enviar uma carta para Maria, ele está apaixonado pela Maria, quer enviar uma carta para ela, só que ele não quer que os outros saibam que ele fez isso e ele quer anonimato completo. No caso, o Joãozinho, para solucionar esse problema, ele vai usar um serviço de correspondência anônima, onde ele vai pegar a carta que ele fizer, vai envelopar ela, colocar um selo e enviar para um mensageiro intermediário. Esse mensageiro intermediário vai colocar outro envelope, colocar um selo que somente o próximo mensageiro vai conseguir abrir e vai enviar para ele. Esse próximo mensageiro vai abrir o envelope, abrir o selo, né, no caso, colocar outro envelope, outro selo e enviar para o próximo mensageiro. Isso aí vai acontecer diversas vezes até chegar no último mensageiro, que seria equivalente ao nó de saída do protocolo Tor. E esse último mensageiro vai fazer a ligação direta, no caso, né, para a Mariazinha, vai enviar para a Mariazinha a carta e ela vai saber, assim, que o Joãozinho que enviou para ela e ela vai. Só que o meio do caminho vai ser desconhecido para as outras pessoas. A Mariazinha vai receber a carta dela, vai ficar feliz e o processo foi concluído com sucesso. Essa é a analogia que a gente pode fazer com o protocolo Tor, onde os mensageiros intermediários fariam ali o papel dos nós, adicionando criptografia, deixando a comunicação 100% anônima, do jeito que o João pretendia, o Joãozinho. Agora, falando um pouco mais da utilização do processo, o Ricardo vai exemplificar alguns dos usos, né, do protocolo. Então, sobre a utilização do protocolo, eu queria falar sobre a motivação das pessoas para acessar a internet em anonimato. O Vinícius já falou sobre as motivações para o surgimento e, na atualidade, possuem ainda muitas motivações, que seriam que isso pode ser usado, por exemplo, por jornalistas para pesquisar sobre determinados assuntos, tanto para publicar matéria anonimamente e também para conversar com suas fontes, sem colocar a vida dela em risco, nem a sua vida. Também é muito utilizada por militares para comunicação secreta, para planejamento de táticas militares, e também por cidadãos que residem em países com governos autoritários que controlam os meios de comunicação. Porém, a gente vive numa sociedade em que muitas pessoas elas veem no anonimato uma oportunidade de cometer crimes, de práticas ilegais, que você encontra muito nesse anonimato, que seriam propagação de discurso de ódio, seria a compra e venda de drogas, de parte do corpo, de armas de fogo e diversas outras coisas legais. Essas práticas normalmente elas estão na Dark e na Deep Web. Aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouco ali a Surface Web, que seria a parte que todo mundo costuma usar da internet, que representa cerca de 10% de toda a internet. Seria como a ponta do iceberg. E ali mostra a Deep Web e a Dark Web. A Deep Web seria áreas onde tem sites que não estão indexados, que só podem ser acessados por navegadores especializados, onde estão presentes muitas dessas coisas. A Dark Web, como você pode ver na imagem ali, é uma parte ainda mais profunda da Deep Web, que é ainda mais, que possui um acesso mais difícil por conter conteúdos ainda mais ilegais, digamos assim, né? E essa foi a nossa apresentação aí sobre o protocolo Tor.